Fala, família Jovem Ação. Preparados? Não? Não estão? Eu também não estava. Comentei com algumas pessoas que eu tinha escrito uma mensagem durante a semana e não é isso. Deus falava, não é isso, não é isso. E eu, tá bom, mas então me fala o que é, né? Ajuda aí. E hoje, a hora que eu terminei assim, que eu concluí assim, sabe? O pensamento total, eu terminei de escrever assim. Eu entrei num, não sei dizer, um transe, onde eu só conseguia chorar. Eu chorava e tremia, literal, meu corpo tremia. Então, eu espero mesmo, muito, que essa palavra fala com você como falou comigo. Amém? 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 Agora sim. Vamos lá. Abre a sua Bíblia em Mateus 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Se você não trouxe sua Bíblia, traga da próxima vez, mas pode acompanhar pelo telão, tá bom? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. A minha pregação vai se basear nesse texto, mas eu quero dar uma passeada com você aí em alguns textos, tá? Eu tenho ouvido nos últimos dias assim bastante sobre João Batista, não sei você, mas eu acredito que muitas pessoas, quando leem a palavra de Deus, acham impactante o testemunho de João Batista, certo? Tem alguém aqui comigo que concorda? Impactante? Sim. E eu também admiro demais João Batista. Mas a primeira coisa que eu queria falar para você hoje, nessa noite: às vezes a gente admira tanto o homem e o que ele fez para atingir o que ele quer, que a gente esquece que o mais importante é a mensagem que esse homem carrega. Porque João Batista era um homem como eu e você. E se um dia, se ele tivesse optado por não viver a palavra, Deus levantaria outro. Inclusive, o nome de João Batista, o Batista é o ministério. Ou seja, ele tinha uma profecia sobre ele, certo? Mas ele poderia não aceitar essa profecia. Então, quando você olhar para a vida de João Batista, o principal que você foca na mensagem que ele carrega, que a mensagem não é só para ele, a mensagem é para a gente. E às vezes, até a gente fica pensando tanto no homem, mas ele mesmo, né? Ele mesmo se colocou no lugar dele, né? A hora que aparece Jesus, ele fala assim: ó, tá vendo? Olha para lá, não olha para mim não. É daquele lá que eu estava falando até hoje. Então, vocês estavam me seguindo até hoje, para de me seguir, segue ele.
Ele também disse, o noivo chegou, então o amigo do noivo sai de cena. Ou seja, ele se coloca no lugar dele, porque mais importante do que o homem que ele era a mensagem que ele carregava. Então, para começar essa mensagem, eu queria junto com você fazer uma oração. E uma oração tipo do que João Batista fez. Uma oração de se humilhar. Uma oração de se colocar no seu lugar. E eu estou te convidando porque assim como eu estou falando para você, eu vou junto fazer essa oração. Porque o que é supremo aqui não é o pregador. O que é o supremo aqui não é nenhum líder e não é ninguém que está aqui com uma autoridade. O que é supremo aqui é a palavra de Deus. Então que a gente se coloque no lugar de ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus confrontar o nosso coração. Amém? Vamos orar? Com sinceridade, que eu creio, se você colocar no seu lugar nessa noite, você se humilhar, Deus vai falar muito com você. Amém? Senhor Jesus, eu reconheço o meu lugar. Eu sou inferior à tua palavra, meu Pai. Muito inferior à tua palavra. A tua palavra é autoridade nesse lugar, meu Pai. E nós queremos que ela fale conosco nessa noite. Senhor Jesus, somos teus filhos, somos teus servos, alguns são teus amigos, porque ouvem os teus segredos, somos próximos teus, mas porque o Senhor nos colocou nesse lugar. Então nós sabemos que em nós não tem direito nenhum, se não for o Senhor. Então nós nos colocamos neste lugar, lugar de vulnerabilidade. Fala conosco, meu Pai. Abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Primeira coisa que eu já falei aqui, e gostaria que vocês gravassem isso: a mensagem mais importante do que quem carrega a mensagem. Então, se algo fixar na sua mente dessa mensagem, guarda a mensagem, não quem falou aqui na frente. E não é falsa modéstia não, tá? É porque eu não quero mesmo que isso, tá? Beleza. Em Mateus 3, 9, um versículo depois desse versículo que a gente leu, ele já dá uma dica disso aqui que eu estou dizendo. Para a gente não focar em pessoas, tá? Está escrito assim, ó: não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Porque tinha os caras lá, né? Os caras chegaram e os caras falavam assim: não, a gente sabe porque a gente é filho de Abraão. Aí chega lá e fala assim, ó: você acha que você é muita coisa? Das pedras eu posso fazer, ou muita coisa que você é, querido. Encontra o seu lugar. Nossa, Tiago, mas geralmente as pessoas vêm e te faz maior. Calma. Quem te faz maior é Deus. Nele você se faz maior. Mas antes dele a gente é nada. Mais importante que o personagem é a mensagem. Por que é o mais importante? João precisou, inclusive, de um tempo no deserto, afastado. Para quê? Para preparar um homem? Não, para preparar uma mensagem. Enquanto João estava no deserto, não era um homem que seria visto na hora que ele saísse. Era uma mensagem que ele carregaria. E se eu tenho uma dica para dar para você: se você está passando por um deserto hoje, curte o processo, que é a minha frase, mas curte o deserto. Porque o deserto é o lugar de maior alimento que a gente pode receber para a gente viver a palavra. É o meu? Os irmãozinhos do estacionamento me amam, pastor.
Eles me amam. Teve uma vez que eles fecharam o estacionamento com o meu carro. Eu com a Amanda, vamos, Amanda, por favor. É você que me enrolou. E era verdade. Ainda bem. Eles me amam. Amém, voltei. Eu creio que no tempo do deserto, João preparou a mensagem que ele ia carregar. Ele ouviu, discerniu, se corrigiu, viveu. Ninguém nasce com a mensagem pronta. Deus constrói a mensagem. E o melhor ambiente de construção é o deserto. Sabe por quê? Porque no deserto você está vulnerável, não existe orgulho em você. Você pode olhar com os olhos de alguém que é totalmente dependente. E aí a mensagem pode ser plantada sobre você porque você não acredita simplesmente no que você sabe. Mas você se torna aberto para ouvir o que ele sabe, o que ele quer falar. Inclusive, preparando a mensagem, uma das coisas que eu falei aqui, eu tinha preparado outra coisa. E aí eu vi, pastor, que era meu conhecimento. Era simplesmente, beleza, isso daqui, coisas que eu sei e fui, interpretando. Não que isso seja ruim, inclusive é importante. Mas, qual a mensagem que Deus quer falar? O que Deus quer falar? Então tira tudo que é filtro, tira o que você quer ouvir. De repente você veio aqui e você queria ouvir outra coisa, uma mensagem que te botasse para cima. Ou uma mensagem que, que uma profecia que você seria um grande pregador do evangelho. E amém, você pode receber ainda hoje. Mas tira todas as cascas de expectativa que você criou para essa noite e foca no que a palavra de Deus quer te dizer. João provavelmente sofreu a mensagem no deserto antes de pregá-la. Assim como outros sofrem a mensagem para pregar. Paulo sofreu a mensagem. E não foi um tempo só que ele sofreu durante toda a vida dele, Ele sofreu a mensagem que ele pregava. Pedro sofreu a mensagem que ele pregava. Jó sofreu a mensagem que um dia ele pregou. Então por que a gente, alecrins dourados, seria diferente? Por quê? De repente você quer ser muito usado por Deus, e eu gostaria que você quisesse. Mas entenda que para ser usado por Deus, Ele vai te passar por um processo, porque Ele quer construir a mensagem em você. Beleza? Entenderam essa parte? Era só uma introduçãozinha assim, Toma. Entendeu? Vamos lá, porque eu tenho para dizer mesmo hoje. Qual era a mensagem de João, o Batista? Qual era? É para vocês responderem nesse momento. Entende isso? Arrependimento. Mais alguma coisa? Vem aí uma coisa muito forte. É isso aí. Alguém falou aqui também. A vinda do noivo, boa também. A mensagem da vida de João, o Batista, era o batismo do arrependimento. E aí, o que é arrependimento? Várias vezes a gente já falou aqui. Essa ilustração já está, se vocês não sabem, se você é a primeira vez, quem que é a primeira vez aqui? Boa, seja bem-vindo, bem-vindos. Então eu estou explicando para vocês, tá? E para eles que às vezes não gravam, sabe? Mente fraca. Mentira. Arrependimento é é exatamente isso. É uma mudança de direção. É uma conversão. Sabe quando fala conversão? Quem aqui já tirou carta? Eu tentei, boa. Tenta, irmã, você vai conseguir ainda. Conversão é quando você faz assim, você está andando numa direção, e aí aqui tem uma conversão que você precisa fazer. O que você faz? Vira, e vai para outra. Isso é a conversão.
Arrependimento é isso, você muda de direção. Você está indo para um lugar e aí você converte. Leis de trânsito, ensinando a Bíblia. E aí você se converte, muda de direção. Beleza? Arrependimento. E batismo? O que é batismo? Eu aprendi. A pastora Vera me ensinou o que é batismo. Sabe o que é batismo? A palavra batismo vem de identificação. Quando fala batismo de arrependimento, é como se você se identificasse com um povo, com pessoas que passam pelo mesmo processo de arrependimento. Ou seja, você se identifica como pecador. Você fala, entendi, eu sou um pecador. Às vezes, quando você vai pregar o evangelho, que eu sei que muita gente aqui prega o evangelho, né? Amém? Amém. Talvez a pessoa fale assim para você, não, mas eu não faço nada errado. Mas eu vivo a minha vida tranquila. Essa pessoa, ela não consegue aceitar o Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque ela não entende que ela é carente de salvação. Ela não entende que ela é pecadora. Então você precisa explicar para ela, você nasceu em pecado, tal. O livrinho das... Como que é? Que fala das crianças? Livro sem palavras, isso. E você explica o plano de salvação, para ela entender que ela nasceu em pecado. Então ela carece de salvação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. Ela precisa passar por um batismo de arrependimento para encontrar a salvação. Amém? Está todo mundo comigo? Eu tenho bastante coisa para falar hoje. Ou seja, você se batiza. Essa era a mensagem de João Batista. Ele chamava as pessoas ali e explicava para elas que elas necessitavam de arrependimento. Elas necessitavam de algo que as salvasse. E aí ele batizava para falar, agora você é desse povo que reconhece que são pecadores, que carecem de salvação. Agora você recebe a salvação. Não tem como você receber algo que você não acredita que precisa. Se você não se vê como um pecador, talvez você não consiga entender que Cristo veio para te salvar. E inclusive, tem um cara que fez o mesmo processo, mesmo sem precisar. Jesus Cristo, quando ele chega em João Batista, ele fala assim, ele chega, eu fico imaginando a cena assim, tá a filinha da galera para ser batizado e Jesus entra na fila. Posso imaginar, né? Posso? Vocês deixam eu só imaginar? Tá, beleza. E aí ele entra na fila, aí vai passando, tal, que não sei o que, vai passando, chega na vez dele, João Batista, tá maluco? E aí? Não. Senhor, não. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu não vou te batizar. Aí sabe o que Jesus responde? Lê lá comigo, 3,15. Fica com a Bíblia aberta. Mateus 3,15. Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Ou seja, Jesus não tinha pecado, mas ele precisou se identificar como pecador, passar pelo batismo de arrependimento, para que se cumprisse toda a justiça, e lá no final ele entregasse todos os nossos pecados na cruz. Isso é batismo de arrependimento, o próprio Senhor Jesus precisou. Beleza. Ele fala como? Para que se cumpra, o que está escrito aí? A justiça.
Justiça, vamos falar um pouco disso aí também. O que é justiça? Vocês sabem o que é justiça? A justiça é olho por olho, dente por dente. É isso aí? É ou não? Talvez lá no passado eles achavam que era. Hoje em dia não. Justiça é o quê? A vontade de Deus, perfeito, perfeito. Mas eu vou, inclusive, num texto que conta a mesma história, vai falar um pouco de justiça. Não é no mesmo texto, no mesmo livro, mas é a mesma história. Abre comigo lá em Lucas 3, do 4 ao 6. É a mesma história, é João Batista. Só que em Lucas está escrito assim, ó. Posso ler? Não? Está procurando? Tá bom, eu espero. Já esperei muito. Vamos lá. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e toda montanha e colina nivelada. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. O que é justiça? Justiça é você nivelar. Você estabelecer um padrão. Toda vez que você for pensar assim, justo, o que é justo? É um padrão, tá? Então, o que ele fala aqui, ó? Tem vale, vai ser aterrado para chegar no nível certo, padrão. Tem montanha, beleza, vamos baixar as montanhas. Entendeu? Para quê? Aplana o terreno. Ou seja, todos têm o mesmo padrão. Como que a gente sabe que uma coisa é torta? Porque sabe o que é reto. Exato. Se a gente não tivesse o conceito de reto na cabeça, a gente não saberia o que é torto. Pô, é isso aí. Uma vez me falaram assim, ó: você quer mostrar que algo está errado? Quer mostrar que um prédio, sabe o prédio lá do litoral lá, tem uns prédios tortos lá? Como que sabe que está torto? Tem prédio reto do lado. Como que a gente vai saber que tem algo torto caminhando do nosso lado? A gente sendo reto. O que é justiça? Justiça é você ser reto. E aí, lá em Romanos 3,10, diz assim, ó: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E por isso, preciso ouvir Jesus. Não tinha um. Não tinha um que os homens pudessem olhar e falar assim, ó, em plenitude, esse eu posso seguir. Porque ele é justo, ele é reto. Jesus precisou vir para ser o edifício reto, para que todos aqueles que estivessem torto do lado soubessem qual era o padrão. Ele estabeleceu o padrão de justiça no meio de nós. O que era vale virou terreno plano. O que era montanha virou terreno plano. O que era caminho sinuoso virou reto. E tudo isso para quê? No último versículo, no versículo 6, fala assim: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Sem justiça, talvez a gente não enxergue a salvação. Onde a gente encontra justiça? Em Jesus. Ele é justo. Aí você vai me dizer, mas tem um texto lá que fala assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tem esse texto? E tem o outro também, de Paulo falando, o justo viverá pela fé. Ele está falando só de Jesus, então. Jesus vive pela fé, e a oração de Jesus pode muito em seus efeitos. Não. Jesus veio, cumpriu toda a justiça, certo? Toda, desde o batismo do arrependimento. Passou por todos. Morreu alma, morreu corpo, morreu espírito. Para que a gente tivesse a oportunidade de ser
justificado. Como nos tornamos justos? A partir da justificação de Cristo. Quando Jesus derramou o sangue dele, aqueles que aceitam a salvação, estes são considerados os justos. Veio o padrão, que é reto, e aí você estava meio tortinho. Lembra da música das crianças? Eu fui professor de criança, então eu lembro muita coisa de criança. Havia um homenzinho torto, andava num caminho, sua vida era um dia um homenzinho, a Bíblia encontrou, e tudo que era, Jesus endireitou. Jesus veio, mostrou o que era justo e fez todos justos, todos os que o aceitaram. Inclusive, lá em João, quando fala assim, e deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É direito, você tem o direito de ser feito. Mas todos os que creram. Você tem o direito. Não é todo mundo que vai ser filho de Deus. Você recebe o direito. Se você crê, você é. Amém? Estão acompanhando o meu raciocínio? Copiando, né? Então, de verdade? Beleza. Falamos sobre batismo de arrependimento, falamos sobre justiça, certo? Beleza. Ah, Tiago, mas, tipo assim, eu não preciso de arrependimento. Eu sou puro. Eu sou santo. Santo e separado, amém, irmão? Eu não peco mais. Pelo menos não aqueles pecados absurdos, sabe? O meu pecado, às vezes, tipo, sei lá, uma mentirinha branca, tá ligado? Ninguém nem percebe, de repente ficou meio escondido ali no rolê. Ou se não, você fala pra mim, não, Tiago, realmente assim, eu olho pra minha vida e eu não tô brincando, eu não tenho pecado. Tem um cara na Bíblia, inclusive, que falava isso, né? Tipo, falou assim, não, eu não tenho pecado nenhum. Eu estou vivendo tudo isso aqui, estou sendo surrado aqui, mas é injusto, Deus está fazendo isso e é tudo injusto. Você sabe quem é esse cara? Jó. Ele falou, não, eu sou justo. Faço tudo certinho. Sou justo. Não careço de arrependimento, não careço de salvação. E aí, eu vou ler outro versículo com você. Aí em Lucas mesmo, vai no capítulo 9, versículo 23. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, quando você tem que tomar a cruz e carregar aquilo lá e falar assim, eu tenho isso aqui, tá ligado? A Bíblia diz que diariamente. Porque o corpo continua caído. O que salvou, e a gente aprendeu no ano passado, né? Na escola bíblica, o que salvou já é vamos ver quem sabe. A gente é um ser tricotômico, né? Então, espírito, alma e corpo. O que salvou já, quando a gente aceita Jesus? O espírito, boa. A alma está sendo salva ainda. Então, a alma tem as tendências dela. Paulo não tem aquela luta interior, né? Tipo, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero isso eu faço, refaço. Ou seja, uma luta interior. É o espírito que já está salvo falando para a alma, vem cá, eu que sei. Eu que sei o caminho que tem que seguir. Eu sei onde está o justo. Eu olhei para o justo, encontrei o justo. E o padrão é esse. Está nivelado o terreno. É nesse terreno que a gente vai caminhar. Enxergou a salvação? O terreno está pleno. Beleza. Então, o que eu queria comentar com vocês. Talvez você fale realmente, tipo como Jó. Eu não tenho pecado mesmo, tal.
O significado de pecado é errar o alvo. Então, qualquer coisa que você faça que não seja o que a Larissa falou, justiça ou vontade de Deus, você está errando o alvo. Certo ou estou errado? Faz sentido? Se não é a vontade de Deus e o meu objetivo como cristão, como filho de Deus, é acertar o alvo, se eu faço algo contrário da vontade de Deus, eu estou errando o alvo. Logo, eu estou pecando. Ou seja, a vida cristã é um caminhar com Cristo diariamente. Você pega a cruz e segue Ele para aprender com aquele que é justo. Você vê o reto caminhando e é na direção dele que você vai continuar caminhando para enxergar o reto e se consertar. E isso é diário. Não é de um dia para a noite que você vai falar assim, não, agora eu estou perfeito. Beleza, daí você anda com Deus e de repente você não está mais na terra, igual Enoque. E aí é bênção também. Mas, enquanto você não foi arrebatado, irmão, talvez tenha alguma coisinha aí ainda a ser consertada. Estão comigo? Não estão, não. Se você age de uma forma e não sabe se é vontade de Deus, então você está pecando. E só tem dois caminhos. Não existe um terceiro caminho. Ou é Deus, ou é não Deus, se você quiser amenizar o que eu vou falar. Tá? Se está indo na direção de Deus, é Deus. Se não está indo na direção de Deus, qualquer coisa que seja contra Deus. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, tudo que é a favor de uma coisa é contra outra. Ou seja, se você está caminhando em favor de algo que não seja Deus, você está a favor de outra coisa. E o quê? E outra, sem contar que você não sabe de tudo, né? Se você sabe de tudo, caminha comigo, porque eu não sei nada. Eu sei pouquinho. Aí caminha comigo que você me ensina, tá, Fê? Me ensina, fechou. E então, se você não sabe de tudo, logo você não sabe a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Logo você peca. Então você carece da glória de Deus, você carece da salvação, você carece de arrependimento diário. Você precisa tomar a sua cruz todos os dias e se arrepender. Isso aqui até abriu minha mente, sabe quando o pastor faz oração do apelo? Às vezes você pensa assim, não, mas é ele que precisa fazer, né? Porque ele que não aceitou Jesus, eu já aceitei, aceita de novo, irmão. Toma a sua cruz de novo e aceita de novo, ora junto com o irmão. Inclusive porque agora ele se torna um contigo, ele se torna um no corpo. E aí como que você é corpo e uma parte está meio desajustada, vai lá, ora junto. Fala, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te quero para a minha vida, eu me arrependo do que eu pequei e não sei. Tá, beleza. Falamos aqui sobre arrependimento, falamos sobre justiça, falamos sobre salvação. Nossa, falamos sobre ser justo e onde está a justiça, certo? João em Lucas 3 dá algumas ideias de coisas que a gente precisa se arrepender. Então vai para lá. Lemos Mateus, lemos Lucas, agora a gente vai para João, tá? João 3. Não, eu falei errado. João em Lucas 3. Nossa, eu escrevi errado. Lucas 3, abre Lucas 3 comigo. Tem algumas ideias aí. Olha lá, a partir do versículo 7. Esse é aquele que a gente já falou. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Pode ser filho de quem for, e seguir quem for. Se não for Cristo, não tem arrependimento, não tem conversão de caminho. Você está andando por um caminho, você não se converteu.
Se você continuar caminhando para a mesma direção que você estava antes de conhecer a Cristo, talvez você não tenha se convertido. Porque conversão é isso, é mudar de direção. E para que você caminhe na direção de Cristo, qualquer grau fora, grau de círculo, sabe? Qualquer direção, noroeste, você tem um norte, certo? Se você for para o noroeste, que eu nem sei se é isso mesmo, mas um pouquinho para o lado, já não é o caminho certo. Aqui parece até que está perto, no início. No início da caminhada pode até parecer que está perto. Conforme você vai andando, vai se distanciando. E aí o destino, que era o norte lá, acaba sendo lá. E de novo, o que não leva para Cristo, qualquer coisa contra Cristo, é a favor de outra coisa. Aí você interpreta o que você quiser. Continuando. Lucas 3, 10 e 11, fala uma outra. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. O que está falando aqui? Generosidade. Seu irmão aí do seu lado, de repente precisa de algo, ele está passando por alguma necessidade. O que é um fruto digno de arrependimento? Quando você não tem as coisas para si só. A generosidade é um fruto digno de arrependimento. Você reparte. Se tem mais de um e alguém precisa de um, você reparte. Amém? Só algumas dicas. Lucas 3, 12 a 13, continuando. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. O que está falando aqui? Justiça, honestidade, fruto digno de arrependimento. Atitude. O que é fruto? Fruto é algo que aparece. Não ficou só lá, você se tornou um galho enxertado e não gerou nenhum fruto. Não, você mostrou: eu estou arrependido, hoje eu vivo uma nova vida, hoje eu caminho numa nova direção, hoje eu vou para o outro lado, que antes eu não caminhava, hoje eu estou indo na direção de Cristo, hoje eu estou seguindo o que é justo, o que é reto. João Batista fala que você tem que dar fruto digno de arrependimento. Senão, como as pessoas reconhecerão o justo? Se você não mostra o que é justo. Continuando, Lucas 3, 12 a 13. Esse já foi. Lucas 3, 14. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O que ele está falando aqui? Não usem seu método para conquistar o que você quer. Métodos ocultos, métodos obscuros, métodos errados. Porque você precisa, e aqui ele está falando com um trabalhador, né? Para ganhar mais salário. Se você faz algo na sua empresa que prejudica uma outra pessoa, você está sendo contra o que é justo para alcançar algo que você acha que é seu. E de repente algo que era para ser seu, deixa de ser seu. Porque você não caminhou de acordo com o justo. Fruto digno de arrependimento. Os meios nunca vão justificar os fins. Mata essa frase que um dia falaram, que um dia você ouviu. Não justifica. Jesus não saiu de um padrão para conquistar algo que ele queria. Na verdade, ele se colocou num padrão que ele não precisava ter se colocado. Ele falou: não, deixa que seja assim, João, porque precisa cumprir a justiça. Eu, que sou soberano, que estabeleço tudo, eu não vou pular nenhuma etapa, porque o que é justo, é reto. E aí no versículo 9, né, voltando um pouquinho, diz assim, ó: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo.
Então, aquilo que eu estava falando foi para uma direção um pouquinho contrária, a Bíblia já confirmou aqui para você, junto comigo. O machado está ali preparadinho. Preparadinho. Não deu fruto digno de arrependimento? O que acontece? Corta, é lançado no fogo. Portanto, Lucas 3, 8, a parte A. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Tiago, você veio para cá para dar porrada. Sim. Eu não, a palavra. Eu recebi essa porrada hoje. Eu chorei, juro. Eu tremia. Porque Deus começou a falar para mim os pontos que estavam contra a justiça. Isso não é justo. Isso não é reto diante de Deus. Se corrija. Mas aqui são só alguns exemplos, né? Só coisa pouca. Coisa pouca. Você está aqui comigo, ó. Abre comigo lá em João 16. Tem Bíblia, hein? Hoje folhei a Bíblia aí, vai até aprender os evangelhos, mexer dentro dos evangelhos, qual que está antes e depois de qual, né? João 16, do 8 ao 11. Aqui eu queria falar, porque a gente falou sobre duas coisas que estão nesse versículo, no primeiro aqui que a gente vai ler, e a terceira é só um complemento aí, que a gente falou, mas meio no atenuado, né? Para vocês não ficarem muito assustadinhos. Depois eu falo que é para o inferno mesmo. João 16, do 8 a 11, fala assim, ó, quando ele vier, ele quem? Você sabe de quem ele está falando aqui? Espírito Santo, boa, João. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, que a gente falou, da justiça, que a gente falou, e do juízo. Entenderam? Justiça e juízo são diferentes. Justiça, aquilo que nivela. Juízo, resultado. É recompensa de atitude. Juízo. Ai, meu Deus do céu, agora que eu vi a hora. Continuando. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, para finalizar, chegou onde eu quero. O Espírito Santo vai te convencer do seu pecado, da justiça e do juízo. Talvez eu não saiba o seu pecado. Talvez eu não saiba do que você precisa se arrepender. Mas Jesus disse, é bom que eu vá, porque Ele vem. E esse que vem, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai falar para você. E nessa noite, o que eu queria pedir de você, fica atento. Deus vai falar. Deus vai te convencer qual o pecado que está fora da justiça e qual é o juízo. E aí, só um toquezinho final, assim, ó. Todo jovem gosta desse texto aqui, ó. Vamos lá. Joel 2:28, lê lá. Todo jovem gosta desse texto. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Nossa, aí o povo já fica... porque a gente vai fazer o negócio ficar louco. E os dons vão atuar em nós e através de nós, e que não sei o que, que não sei o que. Só que o versículo começa como? E depois disso. O contexto é tão importante quanto o texto. O que é o depois disso? Depois do quê? Dando um panorama geral de Joel, começa com praga dos gafanhotos. O que é praga dos gafanhotos? É juízo. O povo estava em pecado, vem os gafanhotos, Deus fala assim, ó, vai quebrar tudo mesmo. E não vem só um tipo de gafanhoto, não, vem um monte assim, ó. Aquele que come a parte grande, o que come a metade e tal, até o que come até o fininho, assim, ó, sobra só pó. O livro de Joel começa assim. Aí vem um clamor de arrependimento. Aí depois fala do dia do Senhor. Depois vem o quê? Clamor por arrependimento. Depois do arrependimento, vem a resposta do Senhor.
E aí, Joel 2:28, que os jovens terão visões. Ou seja, o povo carece, sabe do quê? Para que Joel 2:28 aconteça? Arrependimento. Se a gente não reconhece que a gente é pecador e todos os dias a gente precisa levar os nossos pecados na cruz, a gente não vive Joel 2:28. Então você quer viver a profecia de Joel? Eu quero. Quem quer? Eu quero. Se arrependa. A igreja evangélica aí fora tá sendo falado que a gente vai ficar com os números maiores que dos católicos daqui a alguns anos. De que adianta se a igreja evangélica é mal falada por aí? E quem é culpado da igreja evangélica ser mal falada? Os evangélicos. Sou eu e você. Eu estou vivendo um processo lá na empresa que eu estou tendo que, desmistificar algo que está intrínseco na cabeça deles por causa de cristãos que foram lá e fizeram um fuzuê em nome de Deus. E aí como que eu mostro o que está torto para eles, sendo que o que era para ser justo está torto, o que era para ser reto está torto? E como eu consigo ter um bom testemunho lá fora se aqui dentro eu não consigo? Se com os meus irmãos em Cristo eu não consigo ser justo? A gente falou aqui sobre justiça, é nivelar, está todo mundo no mesmo nível. Todo mundo carece de salvação do mesmo jeito. O seu irmão aí do seu lado, se precisa de algo e você não faz nada, não tem justiça em você. Você precisa se arrepender. O que não é justiça é pecado. E não é justo alguém passar fome no meio da gente e a gente não fazer nada. Não é justo. Ela não está no mesmo padrão que a gente. Não é justo alguém sofrer e você não fazer nada. Não é justo um irmão ficar sozinho aqui e você não está lá do lado dele. Não é justo. Não é justo você não perdoar. Alguém te fez mal, não é justo. Inclusive a Bíblia fala, se alguém tem algo contra você, vai lá e se resolva, senão você não pode nem dar oferta. Não é justo. Mas não é justo também você fazer algo contra alguém, reconhecer o seu pecado e não pedir perdão. Não é justo. Não é justo o pastor trazer todos os valores da igreja e você não seguir o que é reto. Vocês perceberam que aqui a gente falou de vários valores da igreja? Não é justo a gente não fazer a vontade de Deus. Não é justo. E o que eu estou falando com isso? A gente precisa se arrepender. Eu quero viver esse tempo de avivamento que o Hernani falou aqui pra gente. Mas como que a gente vive se a gente não consegue nem viver família de verdade? Se a gente não consegue se corrigir com o nosso irmão com verdade? Se a gente não consegue caminhar do lado do outro? Daquele que feriu a gente ou que vai ferir lá na frente. Jesus caminhou com Judas sabendo o que aconteceria lá na frente. Não é justo você se apartar do seu irmão. Não é justo você caminhar numa direção e não levar o que está do lado junto com você. Não é justo. Você entende o que eu estou falando? Não é justo o evangelho ser manchado por causa da gente vivendo dentro da igreja. Eu não estou nem falando lá fora. Esse é o ano que a gente está falando de família de Cristo. Família de Cristo tem treta? Tem também, porque é família, vai ter treta. Mas você precisa caminhar do lado. Baixa a guarda. Nivela. Você não é maior que ninguém. Nivela. E você que acha que é menor que alguém, nivela, você não é menor que ninguém. Vamos estabelecer o padrão é Jesus Cristo. Ele é o padrão. Não tem nenhum homem que possa ser o padrão. Ele é o padrão.
Até Paulo, que pediu para imitarem ele, sabe o que ele falou? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, se algo do que Paulo estava fazendo não era de Cristo, não siga ele. Nesse ponto não segue. No que não está sendo Cristo, não segue. Se a minha atitude for diferente do que Cristo faz, não me segue. Por isso que eu falei que a mensagem é muito mais importante que o pregador. Se João Batista errasse, ia todo mundo cair no mesmo buraco. Ele era homem, suscetível a erro. A única coisa que pode estabelecer justiça total na sua vida é isso aqui. Se alguém te falar algo e você tiver dúvida, consulta aqui. Esse é o padrão. Aqui está o padrão. Jesus é o padrão. Não é justo. Não é justo a gente continuar manchando o evangelho. Não é justo. Não é justo com Jesus. Não é justo. Então nesse momento, era essa a mensagem. Nesse momento eu queria que você baixasse sua cabeça e comece a perguntar para Jesus: no que eu tenho deixado de ser justo? Onde eu tenho falhado, Senhor Jesus, com a tua justiça? Onde eu tenho falhado com o meu irmão, Jesus? Senhor Jesus, se há algo em mim, ó meu Pai, que me distancia do Senhor, ou que me faz caminhar numa direção que seja oposta do norte, que é o Senhor, me corrija, Senhor. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, me fale o que eu preciso corrigir, Pai. Me fala o que eu preciso corrigir, Senhor Jesus. Eu careço da tua glória, eu careço da tua presença, eu careço de salvação, Senhor Jesus, todos os dias. Com essa oração, Senhor Jesus, eu quero que seja eu tomando a minha cruz novamente e te seguindo. Eu quero te seguir, Senhor Jesus, eu quero limpar, Senhor Jesus, a imagem do Evangelho, meu Pai. No que depender de mim, Senhor Jesus, eu quero falar como Paulo: eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, havendo pregado a outros, eu não venha sido achado em falta. Eu não quero, Senhor Jesus, que pelas minhas atitudes pessoas percam a salvação, Pai. Eu não quero que pelas minhas atitudes, Senhor Jesus, alguém se perca no caminho. Eu não quero que pelas minhas atitudes alguém não alcance a salvação, meu Pai. Eu não quero ser um impedimento, Jesus. Eu não quero ser um impedimento na tua casa. Eu preciso abençoar o meu irmão, meu Pai. Eu preciso caminhar do lado dele para levantar quando ele cair. Como alguém vai levantar alguém se não tiver alguém do lado? Senhor Jesus, a verdade é que a gente não sabe viver família de verdade. Essa é a verdade, Senhor Jesus. E quando o Senhor ora por nós antes de ir, o Senhor fala que eles sejam um, Senhor. Pai, que eles sejam um como eu e o Senhor somos um. Esse é teu sonho, Jesus, que a gente viva em perfeita comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Como, Pai, como o padrão de justiça é o Senhor, nos ensina a olhar para o Senhor e corrigir o nosso procedimento, Senhor Jesus. O Senhor é o padrão, o Senhor é justo, o Senhor é reto. O edifício reto já foi construído e eu me comparo agora. Eu me coloco de frente a esse edifício, para que o Senhor aponte em mim, Senhor Jesus. Faça o raio-x agora, meu Pai. O que eu preciso fazer para que o teu reino avance? Eu quero viver, Senhor Jesus, a profecia de Joel. Mas como eu vivo, Senhor Jesus, se eu nem reconheço o meu pecado, Pai? Se eu peco e continuo a pecar e por vezes eu me acho superior ainda porque eu venci algo.
Tudo que eu tenho é porque o Senhor quis, tudo que eu tenho é porque o Senhor deu. E a minha vida, Senhor Jesus, é entregue a Ti. Onde eu preciso me converter, onde eu preciso de arrependimento, aponta agora, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade no meio de nós. O Senhor tem liberdade no meio de nós. O Senhor tem liberdade no meio de nós. Se você tem algum motivo que o Espírito Santo te falou agora, que você precisa de ajuda na caminhada, eu queria te chamar aqui na frente. Que todo mundo ficasse de pé primeiro. Pode ficar de pé. Mas que você viesse aqui na frente. Se existe algo que o Espírito Santo apontou agora, porque Ele vai te convencer, vem aqui na frente que a gente vai orar junto. Senhor Jesus, Pai, ura lava pelai. Pai, desperta nessa geração um clamor de arrependimento, ó meu Pai, para que o avivamento chegue na igreja, Jesus. Oh, Jesus, nós precisamos de Ti, Pai. Nós carecemos da Tua graça, meu Pai, nós precisamos do Senhor. Nos endireita, meu Pai, nos ensina a ser família, meu Pai. Nos ensina a perdoar, Senhor Jesus. Nos ensina a oferecer perdão, Senhor Jesus. Nos leva, Senhor Jesus, a um padrão de coração segundo o Teu coração, meu Pai. Assim como Davi, Senhor Jesus, que foi chamado segundo o Teu coração, mas porque sim, ele pecava, mas ele reconhecia o seu pecado e se arrependia. A partir do momento em que o Espírito Santo revela, a partir do momento que o Espírito Santo convence do que precisamos corrigir, a gente precisa caminhar, Pai, na Tua direção. Só existe um caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ti, Pai. Nós queremos caminhar junto com quem é justo. Nós queremos, Senhor Jesus, andar na justiça. Nós queremos levar a nossa cruz e Te seguir, sabendo, Senhor Jesus, que nós necessitamos de arrependimento, que nós necessitamos mudar de direção, ó meu Pai. Tudo aquilo que for contra o Senhor, nós queremos abandonar de nossas vidas, ó meu Pai. Levanta uma geração de coração aberto, de coração contrito, ó meu Pai. Levanta uma geração de coração ensinável, ó meu Pai. Levanta uma geração que não aceita um evangelho manchado. Levanta uma geração que prega o evangelho genuíno. Levanta uma geração de jovens, ó meu Pai, que olham para Você, que olham para si mesmos e veem onde devem ser corrigidos para serem a cada dia mais parecidos com Cristo. O Senhor disse a Timóteo que chegaria um tempo em que não suportariam a sã doutrina. O Senhor disse na Tua palavra que o amor de muitos se esfriaria. Nós não aceitamos, Jesus. Nós não aceitamos, Jesus. Nós não aceitamos, Jesus. Aqueles que não suportarão a sã doutrina, meu Pai, que não estejam aqui no meio de nós, em nome de Jesus.
Nós nos arrependemos, Jesus, e nos colocamos diante da Tua presença. Faça de nós, Senhor Jesus, o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.